Olá, eu sou Edson Dalbianco e você está ouvindo Pobre Filosofia. Hoje começamos uma jornada sobre uma colônia que não está no mapa, que não tem bandeira hasteada em nenhum poste, mas que existe, cresce e se fortalece todos os dias. Esse é o tema da nossa série, Brasil, a última colônia soviética. Você já parou para pensar numa coisa extraordinária? Enquanto o mundo enterrava Lenin, nós o ressuscitávamos em salas de aula. Enquanto o muro de Berlim caía, Brasília erguia pontes invisíveis para a Havana. Enquanto a China abraçava o capitalismo para enriquecer, o Brasil abraçava o socialismo para empobrecer. Por quê? Como uma ideia que fracassou em todo lugar, conseguiu encontrar aqui um solo tão fértil. Eu não nasci sabendo disso. Eu também fui educado dentro desse sistema. Mas um dia, olhando ao redor, vendo pessoas boas sofrerem, vendo o país parado enquanto o mundo corria, eu precisei perguntar: o que realmente está acontecendo? E foi então que percebi: a invasão não veio por mar, não veio com tanques, veio por livros, por aulas, por discursos que soavam bonitos, mas que na prática não funcionavam. Neste episódio, vamos falar sobre a semente. Como ela chegou, quem a plantou e por que ela cresceu tanto num país tão grande e generoso como o nosso. Fique comigo. Mamupês, há décadas, quando ainda era jovem, eu observava os professores nas universidades. Eles não apenas ensinavam, eles convidavam a ver o mundo de um jeito só. Como se houvesse uma única explicação para tudo. E ela sempre começava com a mesma palavra: opressão. O capitalismo era o demônio, o mercado era a exploração, o Estado era a salvação. Ninguém dizia, existem outras visões. Ninguém perguntava, e quando isso foi tentado, como deu? A semente foi sendo regada. Gerações de jovens saíram das salas de aula não com ferramentas para pensar, mas com frases prontas para repetir. E o mais impressionante, ninguém precisou nos obrigar. Nós abraçamos isso de livre vontade, porque era bonito, falava de igualdade, de justiça, de solidariedade. O problema não é o desejo de justiça. O problema é quando a gente confunde o desejo com o remédio. A responsabilidade por essa transformação recai, em primeiro lugar, sobre os intelectuais, não sobre os políticos, não sobre os generais, mas sobre aqueles que formam a mente das próximas gerações. Os arquitetos de cátedra. Ali, nas universidades, a semente encontrou solo fértil. O ambiente acadêmico, que deveria ser o lugar onde todas as ideias se enfrentam, transformou-se em espaço onde uma só ideia era permitida e as outras combatidas. Não estou dizendo que não havia debate. Havia. Mas era um debate de um lado só. Era como um jogo onde só um time podia marcar gol. E o outro time, se entrasse em campo, era chamado de inimigo do progresso. Assim, aos poucos, sem tiros, sem decretos, sem ninguém perceber, a ideologia deixou de ser uma entre muitas e se tornou a única verdade. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo mudava. A União Soviética acabou em 1991. O muro de Berlim caiu. Os povos do leste europeu correram para abraçar a liberdade. O mundo inteiro viu. O experimento fracassou. E o Brasil? O brasileiro ideológico recebeu a notícia, examinou cuidadosamente os acontecimentos e tomou uma decisão.
Vamos tentar de novo. É admirável, não é? O sujeito observa um edifício desabar inteiro e conclui que o problema provavelmente estava nos pedreiros, nunca na planta. Se o comunismo fracassa, não era comunismo verdadeiro. Se produz autoritarismo, houve circunstâncias históricas. Se aparece censura, foi necessidade revolucionária. Se falta mercadoria, culpa-se o capitalismo. Se sobra cadáver, abre-se um seminário. A ideologia possui uma vantagem extraordinária sobre a ciência. Quando o experimento dá errado, o ideólogo não abandona a hipótese, abandona a realidade. Pausa, peidei fedorento. E assim importamos uma revolução que já tinha morrido no berço. Trouxemos de volta fantasmas que o resto do mundo enterrou. E não só trouxemos, matriculamos eles na universidade, demos cargo, demos verba e deixamos eles ensinarem nossos filhos. Somos o único país do Ocidente onde a foice e o martelo ainda cortam, não trigo, mas orçamentos, não madeira, mas liberdades. A invasão não veio por mar, veio por seminários, congressos, festivais de cultura, editais públicos, fundações partidárias, sindicatos, conselhos tutelares, diretórios acadêmicos. A colônia soviética não precisou de tanques em Copacabana, precisou apenas de canetas em decretos, cartilhas em escolas e dinheiro público em mãos amigas. Essa talvez seja a nossa grande contribuição à história do socialismo, a burocratização espontânea da estupidez. Lembra-me de uma senhora, Dona Lúcia, que conhecia há anos. Ela recebia um benefício social e me disse, com os olhos baixos, eu agradeço, filho, mas eu queria poder não precisar agradecer para ninguém. Eu queria poder trabalhar e dar o que eu quisesse para os meus netos. Aquela frase ficou comigo. Porque ali, numa frase simples, de uma senhora simples, estava a verdade que todos os livros tentavam esconder. A verdadeira generosidade não é dar o pão, é deixar a pessoa, aprender a fazer o pão. Mas isso não ensinam na escola. O Brasil é a experiência soviética mais bem-sucedida da América Latina. Não porque deu certo, mas porque ninguém percebeu. A pobreza não gerou revolta, gerou dependência. A ignorância não gerou busca, gerou rebanho. A liberdade não foi confiscada, foi terceirizada. Aqui, o comunismo não se impôs pela força, instalou-se pela repetição. Não ocupou quartéis, ocupou cátedras. Não censurou jornais, comprou redações. Não proibiu livros, reescreveu currículos. Não prendeu dissidentes, cancelou a-os. Somos a colônia que chama seu colonizador de companheiro. Saiu. Esse foi o primeiro episódio de Brasil. A última colônia soviética, a semente foi plantada. O solo foi preparado. Agora precisamos entender quem colhe os frutos e quem paga o preço. Eu sou o Edson Dalbianco e obrigado por compartilhar esse momento comigo. Até a próxima!